a obra de duplicação da BR-262 e sua importância no desenvolvimento econômico-social de Pará de Minas. Em 1969, como já relatamos, a construção da BR-262 cumpria uma demonstração de força política e ditadura militar que governava o Brasil. Dissimulando certos abusos de truculência dos generais e seus serviços do poder. Serviçais do poder. Foi realmente uma época de progresso a olhos vistos que relembrava as fases dos presidentes Washington Luiz e Juscelino Kubitschek, quando as estradas representaram a democracia sobre rodas, trazendo, todavia, mazelas não projetadas, como inflação galopante ou corporativismo de setores essenciais de transporte e combustível. O Brasil foi traçado também no tempo dos militares e de vias modernas e seguras para os padrões da época, e assim despontava na América do Sul como exemplo de desenvolvimento possível de ser descaracterizado da classificação de terceiro mundo. Em Pará de Minas, José Porfírio de Oliveira era o prefeito, filiado à Aliança Renovadora Nacional, partido do governo ditatorial. Única saída para se conseguir sucesso em reivindicações no plano federal, apoiado pelos organismos internacionais. O asfalto da história MG, que ligava a cidade à capital do estado, sempre foi muito desejado e a imprensa local não desistia de tratar do assunto em suas crônicas, que partiam dos estudantes e chegavam aos doutores. Não mais que de repente, José Porfírio estava construindo a nova terminal rodoviária. O comerciante José Dureza estava transferindo sua churrascaria para um novo portal. E o empresário Dercy Almeida Mendonça fazia desfilar seus novos ônibus Mercedes-Benz pela cidade, no grande anúncio de que a BR-262 era realidade. E o Pará estava definitivamente ligado aos novos tempos do progresso fenomenal. Depois de 40 anos, a história é revisitada e o fato da BR-262 se repete na administração do filho daquele inesquecível prefeito que tem o mesmo nome do pai, José Porfírio de Oliveira Filho, representando uma relevância na memória da cidade e um marco profético de que novos tempos de desenvolvimento econômico-social se aflorarão, situando Pará de Minas em posição de liderança na região centro-oeste de Minas Gerais. Comunidade estratégica no cumprimento da liderança na região centro-oeste de Minas Gerais, comunidade estratégica no cumprimento de sua vocação, que é a de grande centro de abastecimento no estado, através de seu agronegócio e de sua indústria de transformação do futuro. Esta grande obra é o resultado da
evolução da mentalidade política da sociedade de Pará de Minas, onde todos os líderes se reuniram, técnicos e políticos, numa enorme corrente de tarefas dividida, fazendo valer o prestígio de um valoroso povo que tem uma tradição a preservar e que foi edificada no trabalho das maiores personagens da vida pública mineira. Esta não é apenas uma aventura nos tempos, é a consolidação dos mais puros ideais dos cidadãos paraminenses, trabalhadores conscientes de sua responsabilidade na construção de um mundo melhor. Utopia realizável do nosso maior líder político de todos os tempos, o presidente Lula. Outros momentos de Zezé Porfírio. 2009. Em 2008, o prefeito Zezé Porfírio é reeleito para mais um mandato em prosseguimento ao anterior em sucessor que fora do segundo de Inácio Franco, quando era então vice-prefeito da cidade. Destacamos a seguir algumas de suas realizações adicionais àquelas já registradas até a página 99 deste livro. Novo maquinário para a Secretaria de Obras. Em 2009, a Prefeitura de Pará de Minas adquiriu uma nova frota de caminhões e máquinas pesadas para manutenção de vias urbanas e estradas rurais. Assim, a administração de Zezé Porfírio pode melhorar as condições de deslocamento de moradores e trabalhadores de distritos e povoados, além de facilitar o escoamento da produção agrícola da região. Apoio aos pequenos produtores rurais. Tanques de resfriamento de leite foram instalados pela Prefeitura em comunidade da zona rural de Pará de Minas. O objetivo foi dar condições de armazenamento do produto sem risco de deterioração, favorecendo a qualidade final dos laticínios e a redução dos custos de transporte. BR-262 duplicada. Ainda na administração de Zezé Porfírio, Pará de Minas registrou um significativo crescimento econômico com a duplicação da BR-262, antes mesmo da conclusão da obra. Motivada pela transformação da rodovia, a Itambé transferiu seu centro de distribuição de produtos de Belo Horizonte para Pará de Minas, gerando mais emprego e renda no município. Para que isso acontecesse, foi fundamental a compra pela Prefeitura de terreno de 34 mil metros quadrados do Salesianos para a instalação do CD. Investimento em pavimentação. O investimento em pavimentação de ruas também foi destaque no governo de Zezé Porfírio. Moradores de diversas regiões da cidade e da zona rural tiveram atendidas suas reivindicações de pavimentações asfálticas, recapeamento e calçamento poliétrico. Corpo de Bombeiros torna-se realidade. Foi no ano de 2010 que a unidade do Corpo de Bombeiros foi inaugurada em Pará de Minas. Desde então, toda a região
conta com mais esse serviço que salva milhares de vidas todos os anos. No dia 4 de novembro de 2009, o prefeito Zezé Porfírio promoveu um ato de grande prestígio para o segmento da engenharia no município, convidando e empossando como secretário de Desenvolvimento Urbano o engenheiro civil e diretor da AEAPAN, Jurandir de Faria Leitão. Esta ação resultou na retomada e consolidação da engenharia e arquitetura na gestão pública, com importantes ajustes no plano diretor municipal, sistematizações de rotinas de funcionamento da secretaria integrada com as demais e voltada para ações de adequações urbanísticas e sustentabilidade. Novo cartão postal. A Ponte Grande foi revitalizada e se transformou em um novo cartão postal de Pará de Minas, o local por onde passam milhares de pessoas todos os dias. Ganhou visual moderno e arrojado. Saúde. A saúde também foi destaque. Foi na administração de Zezé Porfírio que a cidade ganhou novas unidades básicas de saúde. A ampliação dos serviços prestados no ponto de atendimento municipal, atendimento mais humanizado da zona rural. Informatização do sistema e novos veículos. Foi nessa administração que o PA e as UBS implantaram o protocolo de Manchester, que classifica o atendimento de saúde de acordo com o quadro clínico do paciente. Isso. Tá. Ações concretas em favor do meio ambiente. Nessa gestão de Zezé Porfírio, Pará de Minas conquistou duas das principais obras de preservação ambiental da história da cidade. A Nova ET começou a tratar o esgoto da cidade, despoluindo o Ribeirão Paciência, e o aterro sanitário deu a oportunidade da cidade controlar o descarte do lixo produzido pela população. Outras obras. Na área da educação, durante a gestão de Zezé Porfírio, a Prefeitura também inaugurou o novo prédio da Escola Municipal Conceição Maria Moreira, que passou a atender alunos de Limas, Córrego das Pedras, Aparição e do bairro União. A administração também realizou a cobertura de quadra da Escola Municipal Dona Cotinha e na quadra da Escola Municipal Marechal Deodoro, em Meireles. A Prefeitura também investiu na ampliação do CAIC e na construção de um complexo de educação no bairro Grão-Pará, em Bom Jesus do Pará. A Escola Municipal Vereador Bosco Mendonça foi completamente ampliada e reformado. Um ginásio poliesportivo coberto também foi construído na escola. Nesse distrito, a Prefeitura ainda construiu uma unidade básica de saúde. 2013.
A volta de Antônio Júlio. A geração de futuro. Após o primeiro mandato como prefeito, 1983 a 1989, Antônio Júlio continuou dedicando sua vida à política e manteve Pará de Minas como foco principal de seu trabalho e de suas conquistas. Em 1990, foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010. Durante seus mandatos, ocupou vários cargos importantes no Parlamento Mineiro. Em 2001 a 2002, exerceu o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. No meio do sexto mandato, em 2012, Antônio Júlio decide voltar a administrar Pará de Minas, surpreendendo os demais grupos políticos locais. Após uma campanha com a participação efetiva do povo da cidade, ele vence as eleições com 53% dos votos. Com 53% dos votos válidos, tendo o empresário Geraldinho Cuica como seu vice. Com os resultados oficiais, o novo prefeito inicia a formação de seu secretariado e, assim que toma posse, em janeiro de 2013, começa os estudos para uma grande reforma administrativa dentro do conceito do slogan da sua segunda gestão em Pará de Minas, geração de futuro. Seu governo busca reestruturar a cidade para o futuro, com o pensar na próxima geração e não na próxima eleição, como ele costumava dizer em seus discursos. Antônio Júlio visita todas as dependências da prefeitura e as obras em andamento, ajustando procedimentos administrativos e determinando o reinício e finalização de obras paradas. Após um mapeamento completo do município, ouvindo as demandas da população, o prefeito delibera novas ações e projeta novas obras, sempre com um olhar para o futuro, pela experiência e vivência de anos de vida pública. O prefeito inicia também uma peregrinação em busca de recursos e verbas junto aos governos estadual e federal. Seu segundo governo abre as portas para o povo e transforma Pará de Minas novamente em um grande canteiro de serviços e obras em prol de toda a população. Saúde. O sistema organizacional de saúde do município é prioridade na administração Antônio Júlio. Foram construídas 4 novas unidades básicas de saúde, aumentando o atendimento qualificado à população nos bairros Santos Dumont, Recanto da Lagoa, João Paulo II e no Complexo Seringueiras. Outros 5 foram totalmente reformados, ampliadas e modernizadas, com reflexo reais no atendimento público,
no bairro Belvedere, Padre Libério, Nossa Senhora de Fátima, Santos Dumont e São Cristóvão. Foram também deixados garantidos recursos com as obras iniciadas das UBS do bairro Dom Bosco e no distrito de Torneiras. Em trabalho contínuo, as equipes do PSF tiveram a cobertura ampliada em mais de 20% dos atendimentos direto à população. Os servidores de saúde foram capacitados. Foi ampliada em 20% a cobertura da saúde bucal para a população e a mortalidade infantil caiu consideravelmente. Outra grande ação do governo Antônio Júlio foi a implantação do Centro de Ecoterapia, com centenas de famílias assistidas. Também são destaques a inauguração do SER II, no bairro São Luís, a abertura de 10 farmácias em UBS e a construção de academias de saúde no bairro São Vicente de Paulo e no distrito de Torneiras. Merece também importância a inauguração estrutura física da UPA 24 horas, em um grande complexo de saúde no bairro Senador Valadares, incluindo também o SAMU. Antes, porém, a separação do atendimento de crianças e adultos no PA, gesto de preocupação com as famílias atendidas, foi celebrada pela população. A saúde mental teve cuidado especial com a mudança da sede do CERSAM para um espaço mais humanizado na Avenida Presidente Vargas e criação do CAPS-AD do bairro São Pedro. Espaço novo com toda a estrutura para um melhor atendimento. Assistência social. Um governo que cuida das pessoas que precisam. Antônio Júlio não poupou apoio para a área da assistência social no município. Os atendimentos aos que mais necessitam subiram de apenas 627 para assustadores 49 mil no decorrer da gestão. Os investimentos em moradias populares foram os maiores já vistos na cidade. Dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, foram entregues 490 casas para programa no bairro Seringueiras. Outros 400 apartamentos foram construídos no residencial Cecília Meireles, em um projeto que englobou unidades de saúde, creche e escolas de ensino médio. Foram construídas ainda os CREAS, sigla para Centro de Referências Especializada de Assistência Social. No bairro Providência, a unidade produtiva de alimentos no bairro Walter Martins e implantados os CRAS, sigla para Centro de Referência de Assistência Social, no bairro Santos Dumont e na região central. A UAITEC, no bairro João Paulo II, foi instalada o Centro POP, no centro da cidade, e 8 núcleos do PROMAF, em bairros estratégicos foram instituídos.
Educação. Eleita a 42ª melhor do Brasil no ranking da revista Isto É, durante o governo Antônio Júlio, a educação do município de Pará de Minas avançou muito. Os atendimentos especializados feitos nas escolas pelo CREA saíram de 33 para 47 estabelecimentos educacionais. A frota de veículos foi toda renovada. Escolas e centros municipais de educação foram reformados e outros construídos, como o CEMEI, no bairro Dom Bosco. O CEMEI, sigla para Centro Municipal da Educação Infantil, no bairro Seringueiras. A Escola Municipal do bairro Cecília Meireles, reforma e ampliação da Escola Dona Cotinha, no bairro Padre Libero. Reforma da Escola Mercia Maria da Silva Chaves, no bairro São Pedro, e do CEMEI Dr. Joaquim de Araújo Mendes, no bairro São Cristóvão. Também foram reformados o CEMEI Professora Maria Constância Torres, no bairro João Paulo II, e o CEMEI Cônego Gabriel Hugo, no bairro JK. Solução para o desafio hídrico. Com coragem, água para todos. Um governo que trabalhou muito, realizou muito, procurou atender a população de Pará de Minas no que foi possível em todas as áreas. Em meio a tanto trabalho e muitas realizações, o município de Pará de Minas passa por sua maior crise hídrica. Antônio Júlio, com a coragem que sempre marcou sua vida pública, enfrentou o problema. Não renovou o contrato com a Copasa e uma nova empresa de abastecimento de água construiu, em pouco mais de 6 meses, 28 quilômetros de tubulação que captou e transportou a água do rio Paraopeba, normalizando o abastecimento em todos os municípios até os dias de hoje. Antônio Júlio, em um segundo mandato, pensou mais uma vez em Pará de Minas para o futuro. Prestígio para a engenharia. O prefeito Antônio Júlio, dentro do conceito de um planejamento urbanístico futuro para Pará de Minas, fortaleceu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Em constantes apoios ao secretário Jurandir de Faria Leitão, experiente engenheiro civil, membro da Associação de Engenharia e Arquitetos de Pará de Minas, de Engenheiros e Arquitetos de Pará de Minas, AEPAM, que atuou de forma brilhante à frente da pasta, desenvolvendo projetos importantes para o crescimento da cidade durante o segundo mandato. Mais realizações relevantes para a cidade. Cultura. Antônio Júlio repete o cuidado com a cultura e sua primeira administração, revitalizando o patrimônio histórico e proporcionando cultura para todos. A Casa da Cultura recebeu grandiosa reforma, sendo totalmente reestruturada, com um novo acesso ao Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida.
As históricas praças Francisco Torquato e Torquato de Almeida foram revitalizadas e completando esse complexo cultural no centro da cidade. O Cine Café ganhou reforma e restauração com a volta do cinema ao município. O Museu Histórico também ganhou grande reestruturação e teve seus espaços ampliados. Os eventos culturais ocuparam intensamente os equipamentos de cultura da cidade e ganharam as ruas. Teatro sempre cheio, cinema frequentado, carnaval de rua revitalizado, festas no parque de exposições, congados, exposições de arte, festivais de arte, música, cinema, literatura e gastronomia tomaram conta de Pará de Minas. Com mais opções de cursos, oficinas e projetos, a Escola Municipal de Música Geraldo Martins triplicou o número de seus alunos. Já a Biblioteca Pública Professora Melo Cansado foi eleita a terceira melhor de Minas e a 10ª do Brasil pelo governo federal. O incentivo à leitura com feiras, projetos literários, lançamento de livros, o novo telecentro e a nova brinquedoteca gerou mais 100 mil leitores. Gerou mais 10 mil leitores para minenses durante o governo Antônio Júlio. Esportes, lazer e turismo. Foi outra área que teve apoio incondicional do governo Antônio Júlio. Foi recriada a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, propiciando novo fôlego ao setor da cidade. Construção, cobertura ou reforma de quadras de esportes beneficiaram os bairros Dom Bosco, Padre Libério, São Francisco, JK, São Pedro e os distritos de Tavares e Ascensão. Academias ao ar livre foram instaladas no bairro São Pedro, São Luís e Califórnia, e nos distritos de Torneiros e Carioca. O campo do Guarani ganhou ampla reforma. Jogos de Minas. Geng e Japão ganharam vida nova e o apoio foi intenso aos campeonatos rurais, senior, sub-15 e sub-18, corridas de rua, ciclismo, passeios, eventos de artes marciais e capoeira. As atividades para a terceira idade triplicaram e Pará de Minas conquistou o primeiro lugar no ICMS Esportivo de Minas Gerais. Planejamento urbano e infraestrutura. Pará de Minas ganhou obras por toda a cidade. As ruas Benedito Valadares e Melos Guimarães, as avenidas Presidentes Vargas, Professor Melo Cansado e o acesso no bairro Serra Verde ganharam asfalto novo. A Praça Alfredo Leite, no bairro Santos Dumont, foi
totalmente reformada. Mais de 700 quilômetros de estradas rurais foram recuperadas. A frota de veículos foi renovada e o distrito de Torneiros ganhou o sonhado posto de Correios. Reforma e revitalização ocorreram no prédio da prefeitura, no camelódromo, no centro de serviços urbanos e na fonte luminosa da Praça da Matriz, e proporcionando melhor atendimento e qualidade de vida para a população. O trânsito da cidade ganhou nova sinalização de placas e 2 rotatórias estratégicas foram implantadas nas avenidas Alano Melgaço e Presidente Vargas. Pontes foram construídas e outras recuperadas, facilitando ainda mais o trânsito das ruas Sete Lagoas, Jonas Moraes, Antônio Carlos, Mármore Raimundo Menezes e no acesso ao povoado de Limas. Importantes obras de drenagem realizadas na Avenida Presidente Vargas, nas ruas Cardeal, Ugolino e Barbacena, além do povoado de Matinha, e o muro de arrimo na rua Nossa Senhora Auxiliadora. Também na zona rural foram reformadas as pontes de Carioca, Paivas, Córrego no bairro Córrego do Barro, Palmital, Florestal, Bom Jesus do Pará, Floresta e Bom Jesus do Pará. Meio ambiente. Um governo também preocupa com o meio ambiente. Um governo também preocupado com o meio ambiente. A tradicional Lagoa do Bariri foi pela primeira vez toda desassoreada e o parque revitalizado. O galpão da Ascamp foi ampliado e foi instalada nova plataforma no aterro sanitário. Em parceria com os órgãos ambientais, foram construídas represas no bairro São Pedro, Serra Verde e Jardim das Piteiras. Várias barraginhas ganharam vida. A feira de agricultura familiar foi ampliada e padronizada, e o projeto Árvore é Vida proporcionou o plantio de milhares de árvores em praças de áreas verdes, e o Ribeirão Paciência ganhou constante limpeza. Segurança pública. Mesmo sabendo que segurança pública é dever do Estado, o governo Antônio Júlio fez a sua parte. Foi doado o terreno para construção de ponto de apoio operacional da Polícia Militar na Avenida Presidente Vargas, e feita a cessão de uso e adequação das dependências para
instalação do ponto de apoio da Polícia Militar na Praça Torquato de Almeida. A polícia ganhou novas viaturas e foram feitas convênios com recursos próprios do município para as polícias civil e militar e o Corpo de Bombeiros.